Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Senador Aécio Neves vira réu em ação no Supremo Tribunal Federal, na qual é acusado de corrupção e obstrução de justiça. Poder Econômico, FMI, eleva a projeção de crescimento no Brasil e diz que a recuperação econômica no país superou as expectativas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia falando justamente dessa decisão no Supremo Tribunal Federal hoje, uma decisão na primeira turma do STF. Os ministros votaram e tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. É a primeira vez que ele é réu numa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Nesta ação, Aécio Neves é acusado de corrupção e tentativa de obstrução de justiça. Mas você vai conferir detalhes sobre o que pesa contra o senador. Os detalhes aí com Henrique Bolg. Confira. Aécio Neves foi acusado de corrupção e tentativa de obstrução de justiça depois que a Polícia Federal revelou uma gravação na qual ele pede R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Para dois assuntos aqui, rapidinho. A turma teve lá. Obrigado por ter recebido ela hoje. Ela me falou de fazer 2 milhões. Só que ela pede advogado. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu para ele. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Tem que ser entre dois, não dá para ser. Tem que ser um que a gente mata ele antes de. Segundo a denúncia, o dinheiro seria propina em troca de sua atuação política. Aécio teria pressionado pela escolha de delegados da Lava Jato e também teria atuado no Congresso para aprovar as leis de abuso de autoridade e de anistia ao Caixa 2. Aécio alega que é vítima de uma armação feita por um criminoso confesso que buscava benefícios em delação. O senador também alega que a Procuradoria-Geral da República tinha conhecimento prévio da gravação e que, por isso, ela deveria ser anulada como prova. Olha, o senador Aécio Neves falou agora à tarde, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Você também vai conferir os detalhes sobre os votos dos ministros daqui a pouquinho com Mariana Jungmann. Mas eu já aproveito para lembrar o seguinte, que também são alvos dessa mesma denúncia e também se tornarão réus a irmã do senador Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB de Minas, flagrado com dinheiro vivo. Todos foram acusados de corrupção passiva. Agora, você confere sim os detalhes de como é que foi esse julgamento na primeira turma do STF. Mariana Jungmann acompanhou isso durante toda a tarde e também acompanhou as declarações do senador Aécio Neves, né, Mari? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. É isso mesmo. Olha, o julgamento começou conforme a regra, né? A Procuradoria apresenta, então, as acusações que estavam constando ali da denúncia contra o senador Aécio Neves. Entre os pontos apresentados pelo procurador hoje, estava o de que o conjunto probatório aponta para que Aécio Neves tenha recebido, sim, dinheiro com indícios de prática de corrupção passiva e também de obstrução de justiça, né, de que ele tenha usado o seu cargo para obstruir a justiça. Vamos acompanhar um trecho do que disse hoje o procurador. Essa gravação feita por Joesley apenas registrou a conduta de Aécio de fazer a solicitação da quantia de R$2 milhões, renovando o pedido antes feito por sua irmã Andréa, o que tecnicamente está longe de configurar o apregoado flagrante provocado. Em seguida, claro, foi a vez da defesa a apresentar os argumentos e aí reiteraram a hipótese que já vinha sendo trazida pela defesa desde o início de todo o escândalo que envolveu o senador Aécio Neves, de que ele tinha apenas pedido dinheiro emprestado. E aí a defesa alegou que o fato dele ser senador não impede que ele faça, então, um pedido de empréstimo. Vamos acompanhar o que disse o advogado de Aécio Neves hoje. O fato de a pessoa ser senador da República, por si só, não impede que ele peça emprestado um dinheiro.
Bom, então aí finalmente começaram os votos mesmo dos ministros da primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Os votos começam sempre pelo relator, né? Nesse caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que aceitou a denúncia por corrupção passiva e aceitou parcialmente ali a denúncia por obstrução de justiça no que se refere às promessas que Aécio Neves teria feito nessas gravações de movimentar ali, de usar sua influência para tentar movimentar delegados da Operação Lava Jato, mas o ministro Marco Aurélio não aceitou a denúncia de obstrução de justiça no que se refere às promessas dele de aprovação ali de projetos no Congresso Nacional. Segundo ele, essa articulação política é inerente do presidencialismo de coalizão que existe no Brasil e não pode ser uma atividade criminalizada. Em seguida, os outros ministros começaram a votar e aí houve uma divergência. O ministro Luiz Barroso divergiu do ministro Marco Aurélio Mello, aceitando integralmente a denúncia, tanto por corrupção passiva quanto por obstrução de justiça. Na opinião dele, essa questão da obstrução de justiça vai ser averiguada quando vierem, então, a parte de instrução processual e as provas forem apresentadas. Na opinião dele, tem que haver essa parte ainda para se concluir se houve ou não essa obstrução da justiça. Mas Barroso também falou sobre os fortes indícios de corrupção passiva presentes no caso de Aécio Neves. Vamos acompanhar o que ele disse. No mundo dos atos lícitos, um empréstimo de 2 milhões de reais é materializado em um contrato de mútuo, no qual se estabelecem as condições do ajuste. Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada mochilas e malas de dinheiro, a menos que haja alguma coisa errada na operação. Os ministros, a ministra Rosa Weber e o ministro Fux acompanharam, então, esse voto de Luiz Barroso e o presidente ali da segunda turma, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhou também no que se refere à questão da corrupção passiva, então, por unanimidade, o acatamento da denúncia por corrupção passiva, mas para o ministro Alexandre de Moraes não houve obstrução de justiça para Aécio Neves, mas no fim, então, 3-2, ele vai responder pelos 2 crimes. Aécio Neves, então, se manifestou no Senado logo em seguida, logo que saiu a decisão aqui da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque já esperada, e agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Eu estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade. No momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. Bom, essa foi apenas, Rosiane, a parte de aceitação, então, da denúncia contra Aécio Neves. Todo o processo vai começar a partir, né? Uma correção, eu disse que a denúncia foi aceita na segunda turma, uma correção, ela foi aceita na primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. E uma pequena manifestação acontece agora, Rosiane, do lado de cá da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo. Você que está aí no Palácio do Planalto, não sei se é possível ouvir, viu, Rosiane? Oi, Mariana, você falou, eu já me estiquei aqui para ver se pelo vidro do Palácio do Planalto a gente consegue dar uma olhadinha. Não dá para ver, não, porque realmente está do outro lado da Praça dos Três Poderes. O senhor estava chegando aqui, sim, eu vi uma manifestação que é de um grupo de pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e estão ali uniformizadas, inclusive com a roupa do PT e fazendo essa manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse rito do processo, de fato, por ter foro privilegiado para um parlamentar enfrentar o processo,
processo ele tem que ter essa aceitação de denúncia no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira etapa. A partir daí é que esse processo vai, de fato, ter a apresentação de acusação, defesa, a defesa inteira, para depois ir a julgamento. Então, agora o que é que ele virou? Réu, ele passa a responder essa ação penal de fato. Até o julgamento, não há um prazo para que haja julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu vou lembrar ali, para a gente fazer essa comparação, lá no caso do mensalão, no mensalão foi revelado ali em 2005, o mensalão do PT, que resultou numa série de condenações, aquela denúncia foi ali por 2007, aceita no Supremo Tribunal Federal, o julgamento mesmo já foi lá para 5 anos depois que foi ocorrer no plenário da Suprema Corte. Então, a ver qual vai ser o ritmo também em relação a isso. E em relação ainda às manifestações de Aécio Neves, ele também divulgou nota, logo após essa entrevista que a Mariana Jungmann concedeu, e ele encerra a nota dizendo assim, não esmorecerei enquanto não provar minha inocência. Vou fazê-lo em respeito à minha vida pública, à minha família e aos milhares de brasileiros e especialmente mineiros que confiaram em mim durante 32 anos de mandatos consecutivos. É como ele encerra essa nota divulgada há pouco também pela assessoria de imprensa do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. A gente segue falando de notícias do Judiciário, agora de vários destaques que estão na Agência Brasil. Quem vai contar para a gente é Carolina Pimentel, mas antes mesmo de dar os destaques, ela já traz uma informação muito legal, que é o seguinte, né, Carol? Destaques que já estão aí numa página toda nova da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br, hoje com um site todo novo. O que é que você conta de novidade aí para a gente? Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Bem, isso, a gente está com um site novo a partir de hoje, a Agência Brasil está com um novo visual. Os leitores vão ter acesso a uma página mais informativa, com conteúdo facilitado e um desenho gráfico moderno. Quem acompanha a gente aí pela televisão está vendo aí o nosso novo site. Inclusive, o site foi adaptado a todos os dispositivos móveis, Rosiane, como tablets e smartphones. Na nossa nova página também a gente tem um espaço especial para as matérias de serviço para o cidadão, um espaço exclusivo com informações sobre imposto de renda, Enem, inscrições em processos seletivos, editais. As reportagens especiais produzidas pela equipe da Agência Brasil também tem um espaço de destaque no novo site, assim como o nosso material fotográfico, né? E o novo site da Agência Brasil também traz mais opções para o compartilhamento de notícias nas redes sociais. Bem, a gente está de cara nova, mas o nosso endereço continua o mesmo, agenciabrasil.abc.com.br. E olha, uma das notícias que está em destaque é que o italiano Cesare Battisti, que já responde a um processo na Justiça Federal por evasão de divisas, tornou-se réu por falsidade ideológica. Exilado aqui no Brasil por ser acusado de terrorismo na Itália, Battisti e a esposa dele, Joyce Passos dos Santos, entregaram seus passaportes para as autoridades e deverão obedecer a medidas cautelares. O Ministério Público de São Paulo acusou o casal de mentir sobre o endereço em que moravam. Olha, ainda sobre judiciário, e também você pode conferir aí na nossa nova página, é que a segunda turma do STF rejeitou hoje, por unanimidade, uma denúncia de corrupção contra os deputados João Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, e Luiz Fernando Faria, do PP de Minas Gerais, no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os dois deputados pediram aos donos da empresa Fidens Engenharia, em 2010, o valor de R$200 mil para ser entregue a Paulo Roberto Costa, que na época era diretor de abastecimento da Petrobras e depois, firmou aí um acordo de delação premiada. Ao rejeitar essa denúncia, o ministro Edson Fachin do STF argumentou que o próprio Paulo Roberto Costa disse na delação premiada que não houve favorecimento da empresa em licitações da Petrobras, mas apenas a inclusão do nome da empresa em convites nas licitações. Agora a gente vai aos estúdios da Rádio Nacional conversar com a Jéssica Gonçalves, porque ela tem informações sobre o ex-senador Luiz Estevão. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O empresário e ex-senador foi condenado a mais 2 anos de prisão por sonegação fiscal. Luiz Estevão já cumpre uma pena de 26 anos em regime fechado, acusado de desvios na obra do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Quem pediu esse acréscimo na penalidade
foi o Ministério Público Federal, com base na análise feita pela Receita Federal sobre as contas da OK Benfica, Companhia Nacional de Pneus. Entre 1997 e 2000, a empresa de Estevão deixou de pagar quantias milionárias em impostos a partir da omissão de dados contábeis. Intimado diversas vezes a disponibilizar livros-caixa e também a enviar informações pendentes, o ex-senador nunca prestou os esclarecimentos requeridos e, por isso, ele foi condenado a 3 anos de prisão em 2011. Em 2016, depois de vários recursos, Estevão conseguiu a redução para 2 anos. No ano passado, a Justiça em São Paulo negou o habeas corpus e determinou o cumprimento imediato da pena, porque não havia mais chances de recurso. A decisão foi baseada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que desde 2016 vem permitindo a execução de sentenças após segunda instância. Bom, e ainda na pauta do Judiciário, a gente conversa agora com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Boa noite, Maurício. Boa noite, Jéssica. A Força Tarefa da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro, denunciou mais uma vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outras 25 pessoas por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Essa denúncia faz parte da Operação Pão Nosso, que investigou fraudes na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Sérgio Cabral teria recebido uma propina de R$1 milhão. Em troca, contratou uma empresa para ensinar para os presos a profissão de padeiro. O governo do estado comprava todos os ingredientes para a produção do pão, os presos, que são mão de obra gratuita, faziam esse pão e quando o pão estava pronto, o governo recomprava o pão. Ele comprava o pão com preços superfaturados, ou seja, comprava os ingredientes, oferecia a mão de obra e depois ainda comprava o produto com preços acima do mercado. Toda essa fraude foi investigada e agora Sérgio Cabral e outras 25 pessoas foram denunciadas. Essa é a 23ª denúncia contra Sérgio Cabral, que já foi condenado 5 vezes e as penas somam 100 anos de prisão. Voltamos a Brasília agora com Rosiane Kennedy. Obrigada, Maurício de Almeida. E para encerrar esse bloco, mais uma notícia referente aí à área de poder judiciário, mas é porque o Supremo Tribunal Federal aí deu prazo para que a União se manifeste em relação àquele pedido que foi feito para fechamento de fronteira com a Venezuela. A gente comentou aqui na sexta-feira que havia um pedido da governadora de Roraima, mas quem tem os detalhes é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Pois é, Rosiane, é isso mesmo. A União tem, a partir do prazo instituído pela ministra Rosa Weber do STF, 30 dias para se manifestar a respeito do pedido feito pela governadora de Roraima, Sueli Campos, para que a fronteira do Brasil com a Venezuela no estado seja fechada temporariamente. Na última sexta-feira, Sueli Campos publicou uma nota argumentando que o estado não pode mais suportar o ônus social e econômico causado pelo fluxo migratório com origem na Venezuela, que vive, abre aspas, crise econômica, política e social. Desde 2015, Roraima tem recebido milhares de imigrantes em busca de refúgio e meios de sobrevivência. Estima-se que cerca de 40 mil venezuelanos tenham se instalado em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. O fluxo intenso de venezuelanos no estado levou o governo local a decretar situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Na própria sexta-feira, ao ser informado desse pedido de Sueli Campos, enquanto participava da 8ª Cúpula das Américas no Peru, o presidente Michel Temer criticou a proposta de fechar a fronteira e disse que é incogitável. Temer reafirmou que isso não é hábito do Brasil e que espera uma decisão contrária do Supremo. Em mensagens nas redes sociais, a governadora de Roraima justificou a solicitação para resolver os impactos da migração e proteger o povo de Roraima. Lembrando que, na semana passada, o governo federal iniciou o processo de distribuição de imigrantes venezuelanos concentrados em Roraima para outras unidades da federação, como em São Paulo, por exemplo. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, você confere com a gente que o FMI disse que a recuperação econômica no Brasil superou as expectativas e aí o fundo elevou a projeção de crescimento do país. Daqui a pouquinho, eu volto já.